por isso que eu gosto tanto da área da família, porque eu falo, você não precisa passar por um divórcio num ritmo de baixaria, como é muito comum as pessoas imaginarem. Muito comum, porque você só divorcia de uma pessoa que você tá odiando, né? Aí naquele lugar, a pessoa... Até me perguntaram uma vez, uma vez não, milhões de vezes, né? Você só conhece a pessoa quando você separa? Não é, ali você tem a pior da pessoa, entendeu? Ali a pessoa, ela tá experimentando dor, frustração, rompimento, ela vai ter que se recompor. Então, você tá pegando o pior lado da pessoa. Não é que ela nunca apresentou sinais de que ela era assim. Não, ela tá magoada, ela tá chateada, entendeu? Ela tá mostrando a pior versão dela. Mas não significa que você escolheu errado, não. É porque as pessoas mudam, entendeu? Hoje, o que a gente tem de propósito em comum, daqui 10 anos não tem. Eu mesmo fui casada por 11 anos e me separei, entendeu? Ai, não deu certo? Lógico que deu certo pra caralho. Só vou palavrear, não sei se pode falar palavrão. Aqui pode falar tudo. Deu certo por muito tempo, né? A gente tem filho, fizemos viagem, passeamos, mas que seja eterno enquanto dure, né? Foi eterno enquanto dure. Mas assim, você já fez divórcio você já começou um divórcio que as pessoas desistiram? Para muitos. Vão divorciar. Agora não vou mais. Reconciliou, assim. Reconciliou já, bastante. Então, tem sempre uma segunda chance pro amor, né? É que, na verdade, assim, hoje, né, que eu já tô nessa trajetória há muito tempo, eu consigo identificar quem quer divorciar e quem não quer divorciar. Então, eu tenho uma estratégia, né? Então, eu nunca... É aquilo que eu falo, eu não tô contra a família, contra o casamento. Não quero que as pessoas se separem, eu quero que as pessoas sejam felizes. Então, a pessoa chega lá e ela começa a me contar a história dela, então eu já sei se ela não quer ou ela não quer mais. Então, eu promovo isso. Então, eu falo assim, ó, primeiro passo, e quem vai assistir esse vídeo que é meu cliente sabe, primeiro passo, antes da gente falar de guarda, de pensão, do que é de cada um, a gente tem que tomar a decisão. Vamos separar mesmo? Se não tiver com essa decisão, não adianta te passar o que vai acontecer, entendeu? Sim. Porque muitas vezes eles querem utilizar o advogado como meio de forçar o outro. Isso, a ceder. A ceder, entendeu? E hoje eu não me coloco mais nesse papel de instrumento de briga, né? Então eu consigo analisar ali. É óbvio que nem tudo eu vou conseguir, as pessoas, né? Mas assim, na máxima, né? Eu tento, né, abstrair e ver o que realmente aquela família tá passando para tentar auxiliar, né? E não promover um cenário de briga maior. Maior ainda. Vamos pro cenário do direito. Tá. Isso. Olha, quando eu falo em casar, quando a gente fala em casar, a gente pensa muitas coisas. Por exemplo, o tipo de união, né? O tipo de união, principalmente pessoa que tem alguma coisa de bem, né? Igual nós, Paulo, que não tem nada, pode casar em qualquer coisa. Melhor você casar com alguém que tem alguma coisa. E aí casa com união de bem, né? Aí... Contrate uma advogada. Mas aí tem pessoas, assim, eu tenho uma amiga muito próxima e querida, que ela fez, além de escolher, ela fez um contrato. Como que funciona isso? O que é que o pessoal está fazendo? Um contrato pré-nupcial? Já não serve o negócio lá no cartório que você escolhe? Então, tudo depende, né? Isso que eu fiz uma palestra no Dia da Mulher e eu estava falando justo sobre isso. O pacto antinupcial, ele é indispensável, na verdade. Você acha que você não tem nada, você acha que você não precisa fazer contrato, mas precisa, porque assim... se você vai simplesmente no cartório e você casa pelo regime que é o tradicional, né, o via de regra, você vai casar na comunhão parcial de bens. Você não vai ter nada pactuado e tudo que vai disciplinar o seu relacionamento é o que está na lei. Tudo que foi adquirido dali para frente é dos dois, entendeu? E aí isso vai entrar tudo. Se você tiver um apartamento financiado e você acha que você comprou antes e não entra, ele vai entrar. Todas as prestações que foram pagas vai ter que ser dividida. Ah, entendi. Entender? Olha só isso daí. Então as pessoas não sabem disso e acaba que entra no relacionamento e não se prepara, e aí quando vai para fazer a separação, imaginou na cabeça que aquele bem não entra porque
a mulher nunca ajudou com uma prestação, o homem nunca ajudou com uma prestação, mas tá errado, entendeu? Aí se você faz o pacto no tipo nupcial, mesmo casando no parcial de bens, você consegue retirar esse bem, entendeu? Como tem outros regimes, da separação total, como tem o da... tem um que a gente não... Separação total é assim, o que tá no meu nome é meu, o que tá no seu nome é seu e acabou. Mas dá pra você delinear algumas coisas, entendeu? Fazer, de repente, doar algum bem. Isso a gente faz muito pra quem tem um patrimônio alto, né? Nessa separação de bens. Um bem que eu tenho aqui, em caso de separação, vai ficar pra você, entendeu? Entendi. Então dá pra disciplinar isso. Eu já acompanhei vários divórcios na minha vida, e eu vi 2 tipos de pessoas: que brigaram por cada centavo na justiça, e o que o homem que tá largando chega e fala assim: não, você sabe que a gente tem, você quer ficar com isso, eu fico com isso. E eles tinham bastante coisa. E ela, não, tá bom, mas nem preciso disso. Não, fica pra você. E ser generoso também, tendo em vista toda a vida que tiveram juntos e etc. E tem aquele que quer deixar outra pessoa sem nada por vingança, né? Porque tá terminando e quer se vingar na divisão de bens, né? Tem todos esses lados do direito. É porque, assim, eu acho que se a gente fosse fazer uma análise, a gente ia ter que pensar desde da conduta da própria pessoa, a criação e tudo mais, né? Tem pessoa que pensa mais no patrimonial, tem pessoa que não. Então, entra um pouco disso. Só que o que mais me chama a atenção é que pessoas até mesmo, às vezes, desapegadas, se ela tá muito frustrada pelo fim do relacionamento, ela vai usar tanto a questão do bem e quanto a questão dos filhos, que é muito sério também, né? Que eu acredito que é até um pouco mais sério do que... A guarda dos filhos. Do que a questão... Hoje, por via de regra, fica com a mulher, ou não? Na verdade, isso é cultura, né? Via de regra dos dois, né? Porque a guarda compartilhada, ela é regra na lei, desde 2015, né? Desde 2015, então é compartilhado. Cada um tem 50-50. Ninguém tem direito a mais que o outro. Porque o homem sempre... chantageia a mulher falando: eu vou tirar seu filho de você. Né? Assim, até fazer uma retificação, não é 50-50. Na verdade, a guarda compartilhada, eu defendo muito, eu sou uma grande defensora da guarda compartilhada, porque você tira essa criança do papel de posse dos pais e você acaba respeitando ele como ser humano. Então, a gente, até um termo que é cunhado aqui pelo direito de família, na verdade, responsabilidade parental. Você tem responsabilidade sobre o filho, você não tem poder sobre ele, entendeu? Sim. Então, vamos tomar decisões em relação ao filho. Mas vai ficar 15 dias com um? Não é assim. Vamos se atentar. Eu sempre começo a desenhar um modelo de guarda. Quais são os compromissos da criança? Que horário que ela estuda? Qual é a distância da sua casa para dele? Qual é a rotina? Onde o pai trabalha? Onde a mãe trabalha? Então, a gente vai desenhar... É sempre personalizado. Você vai desenhar um modelo de guarda que atenda aquela criança. Porque é a vida dela, entendeu? Não é a vida dos pais, entendeu? Então, assim, isso vai, consequentemente, ambos vão conviver mais, mas não quer dizer que vai ficar igualzinho. Eu tenho um modelo de guarda que praticamente é igualzinho, né, do meu filho, né? Então, a gente alterna bem certinho, mas porque a gente se compromete na participação, os dois conseguem ter uma flexibilidade de horário e a gente cumpre com o que o Miguel hoje precisa. Entendi. Mas tem pai que, de repente, viaja. Não consegue, entendeu? Trabalha à noite. Então, aí a gente tem que personalizar, entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa que tá muito famosa agora na internet, no TikTok. Tem muitos advogados famosos no TikTok respondendo perguntas sobre pensão. Não sei se você vê. Vejo. Eu separei e uma semana depois que eu separei, meu ex comprou uma BMW. Eu não tenho direito de metade da BMW dele? Tem muitos assim. Tem muitas perguntas, né? Tudo pelos sobre fios. Pensão. Como que funciona a pensão? Quem tem direito à pensão? Lógico, seu filho, se ele não for viver com você, você tem que pagar uma pensão para o sustento. Não é só alimento, né? Mais que alimentos dá para ele. Mas como que assim, hoje é o homem que tem que pagar a pensão para a mulher ou não? Então, tudo vai depender, né? Então, a pensão... aí entra de novo que eu falo que nunca dá pra gente usar a lei seca. A pensão, culturalmente, as mulheres que ficam com os filhos, até por uma estrutura, né, machista que a gente tem e que tem esse papel exercido pelas mulheres. A maioria das crianças, os pais abandonam, né? Então, assim, hoje tá mudando muito, mas ainda não é a realidade. Então...
Na lei, o que está escrito? Que só vai ter dispensa de alimentos se tiver um acordo. Então, se eu e você tiver um filho, a gente vai fizer um acordo, ok, pode dispensar da fixação de alimentos. Agora, num outro cenário, se não tiver esse acordo, eu, como mãe, ainda posso entrar e exigir a pensão, mesmo que a guarda seja compartilhada. Porque nenhum juiz e nenhum promotor vai deixar essa criança desatendida. E, vamos dizer assim, para entender, ainda não dá para confiar nos pais, entendeu? Entendi. Mas aí não teria que ser, por exemplo, fixar um valor para a mãe também? Não, porque na verdade a mãe, são duas coisas diferentes. Essa guarda, ela vai ser compartilhada, só que a função da administração acaba sendo da mãe, porque assim, é muito comum você falar assim, teria que fixar contra a mãe também a pensão, mas às vezes o cara vai pagar 30% da pensão, 30% do salário mínimo é R$300, a escola da criança já é R$1.000, entendeu? Não, eu entendo, mas aí a mãe ficando com a responsabilidade de organização financeira da criança. Ela precisa ficar... Mas e se for uma guarda compartilhada de verdade? Por exemplo, nosso filho estuda no colégio Quital, que é R$1.000, ele se alimenta 7 dias por semana e tem que vestir tanto. Eu vou pagar metade de tudo. Não vou pagar metade do colégio. Mesmo assim, vai ter uma pensão? Não, porque assim, na verdade, primeiro vai ter que comprovar que você está pagando isso e que você tem vamos dizer, esse comprometimento. E na maioria das vezes não acontece. Essa é a realidade. Os homens, infelizmente, eles não se comprometem. Não. No meu caso, é assim. Isso aí eu concordo com você. Os homens não se comprometem. Mas assim, tem outra geração de homens vindo aí. Mas é isso que eu tô falando. Meu ex-marido, ele paga exatamente a metade das despesas. A gente arca em comum. Só que aí a gente tem que entrar em vários paradigmas pra gente. A gente tem que somar muita coisa. Então, assim, eu me separei, eu já tinha minha profissão, tô aqui, né? Não sou rica, mas consigo, né, pagar a conta de energia. Perfeito. Né? Mas eu tô estabilizada, eu tenho a minha profissão. Agora, tem muitos relacionamentos que a mulher, ela tá lá. Ela não conseguiu trabalhar e galgar o que o marido galgou. Com certeza. Entendeu? Aí, quando um tem mais possibilidade que o outro, a criança não pode ficar refém disso. Exato. O que tem mais tem que prover. E ainda é o homem que tem mais, entendeu? Normal, às vezes não. Eu espero que cada vez menos. Eu tenho umas amigas, até mãe solo, que ganham 4 vezes o que o pai da criança. Mas ainda é a minoria.